Dar honra a alguém significa estimar essa pessoa, valorizá-la, respeitá-la. Nas nossas vidas, devemos aprender a dar honra a quem merece. Em primeiro lugar, devemos dar honra a Deus, porque Ele é digno. E a palavra de Deus diz lá em Romanos 12:10, na segunda parte, dediquem-se uns aos outros com amor fraternal. Prefiram dar honra aos outros mais do que a vocês. Quando você honra o seu próximo, seu esposo, seu pai, sua mãe, sua esposa, seu irmão, seu pastor, seu chefe, quando você honra alguém antes de você, você é recompensado por isso. Porque o Senhor também fala, dai honra a quem te honra. Então, quando você honra alguém, você obviamente é honrado. Aprenda a fazer isso. Como nós vamos falar de casamento, eu quero que você aprenda a honrar seu esposo, que você aprenda a honrar a sua esposa. Quando o homem e a mulher se unem na consumação de um casamento, eles se tornam uma só carne, como diz lá em Marcos 10, do 6 ao 8. Eles estão unidos fisicamente e espiritualmente. E já não são pessoas independentes, são uma família. Se tornar uma só carne é criar um elo espiritual muito forte. Por exemplo, o homem que faz tudo individualmente, toma decisões, ora sozinho, não é casado. A mesma coisa a mulher, faz tudo individualmente, toma decisões, ora sozinha, também não é casada. A Bíblia nos diz que os dois se tornam uma só carne. Se cada um vai viver para si, não há bênção completa de Deus nisso. Deus tem prazer em completar a obra dele em nós. Toda decisão, toda atitude deve ser tomada com oração prévia do casal. Por exemplo, vai comprar uma casa, vai comprar um veículo. Vocês têm que orar antes, orar juntos, para que Deus confirme essa compra. Vamos ter filhos. Vamos orar antes, vamos ver se está no tempo de ter filhos. E assim por diante. As igrejas por aí não gostam de falar muitos assuntos porque dizem que espanta os membros. A Bíblia nos diz que nós temos que falar a verdade. E eu falo a verdade. Por exemplo, o relacionamento sexual, ele tem que ser guardado para o casamento. Eu vou ler aqui para vocês no livro de Hebreus, capítulo 13, verso 4. Porque não existe sexo casual. Todo relacionamento sexual tem grandes consequências na vida espiritual. Fora do casamento, o relacionamento sexual é perigoso. Mas dentro do casamento, é uma bênção especial de Deus. Quer ver o que fala aqui? Em Hebreus 13, 4. Digno de honra entre todos seja o matrimônio, bem como leito sem mácula. Sem mácula é sem mancha. Pois aos devassos e adúlteros, Deus os julgará. Então veja, nós encontramos várias passagens na Bíblia que falam sobre o ato sexual permitido e abençoado por Deus entre marido e mulher. O leito que ele fala sem mancha é o leito de um casal casado. Não adianta esconder. Agora, a pessoa tem livre-arbítrio para escolher se ela quer viver uma vida de fornicação, se ela quer viver uma vida de adultério ou se ela quer ter um matrimônio sagrado, com a vida sexual sagrada também perante Deus. E quando o clima esquenta entre o casal? Um tem que ceder, né? Geralmente é a mulher, mas isso não é regra. A mulher, com a sua sabedoria, ela consegue contornar qualquer situação. Isso não significa que o homem nunca vai ceder. Não pode existir machismo ou feminismo. Existe o homem e a mulher que Deus criou à sua imagem e semelhança. O homem é cabeça do lar, não deve ser visto como um machista. O homem é supridor. O cabeça ele deve ser humilde e simples para Deus poder controlar. Porque, meu irmão, minha irmã, entende uma coisa. Deus não controla a cabeça dura. Deus não controla a cabeça prepotente, ambiciosa. E o homem deve ser manso. E nós aprendemos com a palavra de Deus que a mulher é a coluna. É aquela que vai auxiliar o marido em tudo, sustentar espiritualmente a família em oração e jejum. Mulher não deve mandar no marido, porque isso seria um abismo para o seu casamento. A palavra de Deus é clara, afirmando que o homem é o cabeça e a mulher a coluna. Deus criou a mulher para auxiliar e corresponder ao homem. A mulher, meu irmão, minha irmã, você que está me ouvindo aí, ela recebeu a mesma bênção que o homem para dominar a terra.
O homem e mulher trabalham melhor quando trabalham juntos em harmonia. Na Bíblia, tanto a dona de casa quanto a mulher de negócios têm um papel muito importante. Em casa e no trabalho, a mulher não deve dar lugar à preguiça, fazendo sempre seu melhor e dando um bom exemplo. E quanto à educação dos filhos? Em casa, a mulher e o marido devem trabalhar em conjunto para educá-los e manter ordem na casa. O homem é o chefe da família, mas a mulher é o seu braço direito. Os dois devem respeitar um ao outro. Não esconda do seu marido as coisas erradas que seu filho faz, entendeu? Porque isso, no futuro, trará consequências. Juntos, busquem solução para os erros dos filhos. Mulher, fique cheirosa para o seu marido. Faça a refeição que ele gosta, aquele tempero caprichado, colocando amor e excelência naquilo que você faz. E marido, você também, fique cheiroso para sua esposa. Se tiver condição, leve-a para passear de vez em quando, para sair da rotina, nem que for no parque do seu bairro. A mulher, ela tem necessidade de sair. Lembre-se que a mulher acumula mais funções do que os homens. Então, ela tem necessidade de passear. O homem, na sua maioria, prefere um sofá confortável assistindo uma TV. Outra coisa importante: esposas, não neguem sexo para seus maridos. Isso é falta de sabedoria, porque você estará impulsionando-o a cair nos braços de uma pomba-gira, de um demônio do adultério, da destruição do casamento. Se você não pode, está com algum problema, converse com ele, conte-lhe o que está acontecendo. Agrade seu marido, porque se ele cair em tentação por causa da sua falta de atenção, a culpa será sua e não do diabo. No sexo, sejam calmos esposos, tanto homem quanto mulher. Com o passar dos anos, a vontade de ambos pelo sexo ela diminui. É normal, principalmente quando avança muito na idade. Mas um tem que compreender o outro, um tem que apoiar o outro, um tem que ajudar o outro, um tem que completar o outro e evitar problemas, porque o diabo, ele tem uma função, uma das funções dele é destruir casamentos, destruir famílias. A Bíblia diz que ele veio para roubar, matar e destruir, e ele faz isso como ninguém. Então, esposas e esposos, agradem seus esposos, agradem suas esposas. Eu tenho atendido esposas com problemas com os filhos, na desobediência, na rebeldia, e eu tenho ensinado elas, e os pais também, mais as esposas, porque são mulheres geralmente donas de casa que me procuram. Levam os filhos para a escola, vão buscar, cuida do uniforme, cuida da refeição, e eu tenho orientado o seguinte: coloquem seus filhos no caminho que eles devem andar. Quando você for para a igreja, leve seus filhos na escolinha dominical. Coloque seus filhos junto com crianças que comunguem da mesma fé que vocês. Seja na igreja católica, seja na igreja evangélica, coloquem seus filhos para aprender a palavra, mas com as crianças da mesma idade do seu filho ou da sua filha. Por quê? Porque senão o mundo vai arrastar seu filho para o caminho tortuoso. Na escola ele vai aprender palavrões, vai aprender a violência. Se ele estiver sendo educado no Evangelho, na Palavra de Deus, por aquele professor que está ali na escolinha dominical, por aquele voluntário, por aquele obreiro, com certeza ele vai pensar muito antes de se envolver com crianças, com jovens, com adolescentes, e não tem nada de bom para apresentar para eles. Pense nisso. A Bíblia diz: ensina teu filho no caminho que deve andar, e quando ele for moço, não se desviará dele. Um conselho que eu sempre dou para os casais, quando esposo e esposa trabalham fora, é que um deve ajudar o outro na tarefa do lar. Porque é pesaroso, viu, maridos? Vocês não têm noção. Quando você estiver em casa no sábado ou no domingo, ajude a sua esposa, ajude seu marido, um ajudando o outro. As tarefas acabam logo e os dois podem se curtir, podem passear. Mas se tudo ficar só nas costas da esposa, fica muito mais difícil. A esposa vai ficar cansada, mal-humorada, não vai querer passear, não vai querer ir para a igreja e tudo vai se complicando. Hoje em dia, a maioria das esposas trabalham para ajudar os maridos, financeiramente falando. Então,
Não custa nada, os filhos também. Ensinem seus filhos a ajudar nas tarefas do lar. Não, eu sou machão, não posso fazer. Não, não tem esse negócio de machão. Essa época já passou. Os filhos têm que ajudar. E tudo depende da maneira que o esposo, que a esposa vai educar o filho. A esposa deve distribuir as tarefas, deve pedir com educação. Nada de gritar com os filhos, porque quanto mais você gritar é pior. Não está indo bem na escola? Senta, conversa, tenta ajudar, coloca para assistir, para ter aula de reforço. Enfim, esposa, essa sabedoria Deus deu para vocês. Então use-as. Se não está sabendo como conduzir, a palavra de Deus diz que se você pedir sabedoria para Deus, Ele te dá de graça. Os esposos também devem pedir sabedoria para o Senhor, para não ser aquele homem agressivo, mal-humorado, ignorante, gritando com a esposa, com os filhos. Satanás adora esse clima de confusão dentro do lar. Procure ser como Jesus, se comportar como Ele. A Bíblia diz que nós temos que ser imitadores de Cristo. Esposas, mau humor é coisa do capeta. Abandone isso em nome de Jesus. E por fim, maridos e mulheres, perguntem-se sempre como Jesus seria ou como Jesus faria nessa situação que vocês estão passando. Essa situação que te faz perder a razão. Eu tenho certeza que Ele vai te ensinar. Muitas pessoas perguntam se o casal, depois de casados, um dos dois se converter, um deve se separar. Claro que não. Nossa, nem sei o que é isso. Já me perguntaram o seguinte: o casal casa, os dois são ímpios. Aí um dos dois se converte depois de casado. Devo me separar? Claro que não. O convertido, ele deve influenciar a vida do não convertido, porque o bom testemunho, e marido e esposa, é a chave para a vitória. Então, se você se converteu primeiro que o seu esposo, use sabedoria no seu comportamento. É o seu comportamento que vai despertar nele a vontade de seguir Jesus Cristo. E a mesma coisa para você, esposo. Você se converteu primeiro? É o seu comportamento que vai fazer com que a sua esposa se interesse em seguir esse Deus maravilhoso que você está seguindo, tá bom? Eu vou fazer uma oração aqui pelos casais, em nome do Senhor Jesus. Senhor, meu Deus e meu Pai, em nome do teu Filho amado Jesus, eu uno a minha fé agora com esse casal, com essa esposa, com esse marido, que buscam, Senhor, uma solução para o problema no casamento, para o problema no lar, na educação dos filhos. E eu peço ao Senhor, meu Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, ajude essa pessoa, ajude esse casal, ajude este homem, esta mulher, este filho que estão enfrentando sérios problemas no lar. Nós sabemos, meu Deus, que o intuito de Satanás é destruir famílias, destruir casamentos. Não permita isso. Dê sabedoria para esse esposo, para essa esposa, resolver todas essas questões pendentes em seus lares. Eu te peço em nome de Jesus e entrego este casamento, eu entrego este homem, esta mulher, esses filhos, esse lar nas tuas mãos. Seja abençoado, meu irmão, minha irmã, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus.